Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E vamos conversar nesta noite sobre o capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Vamos tratar especificamente sobre o item 5 e 6, no qual o assunto é reconciliação com os adversários. E para iniciar o nosso estudo, eu vou fazer uma leitura do Evangelho, desse item 5 e do item 6. Alguns trechos importantes para a gente iniciar os nossos comentários sobre a reflexão desse capítulo. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estais a caminho com ele, a fim de que ele não vos entregue ao juiz e o juiz não vos entregue ao ministro da justiça. E não sejais mandado para a prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último centavo. Na prática do perdão, assim como na do bem em geral, há mais do que um efeito moral. Há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem, muitas vezes com o seu ódio no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor. É por isso que o provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, é falso, quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro a quem ele quer mal esteja preso a seu corpo e, assim, menos livre, mas facilmente fácil de o atormentar, ferir e, principalmente, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Devemos ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, como subjugação e possessão. O obsediado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente deram motivo pelo seu proceder. Deus o permite para os punir do mal que eles mesmos fizeram, ou se tal não ocorreu, por terem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Importa, pois, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os males que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que se apague antes que a morte lhe chegue toda causa fundada de animosidade posterior. Por essa forma, de um inimigo obstinado neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro, ou pelo menos ficar do lado justo. E Deus não admite que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente com o fito de apaziguar
as discórdias no curso da nossa atual existência, mas para evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Então, meus amigos, o que Jesus está propondo para nós nesse capítulo, nesses itens? O que Jesus está querendo? Que nós reconciliemos, que nós perdoemos, para que nós não perpetuemos dívidas e inimigos na vida futura. Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que reconciliar com os nossos inimigos, com os nossos adversários, com os nossos oponentes, com os nossos rivais. Jesus traz essa mensagem para nos mostrar a importância da necessidade do perdão, do tanto que é importante praticarmos o perdão. E aí, Pedro até pergunta a Jesus, em dado momento, dizendo: Mestre, então, aquele que me ofendeu, eu tenho que perdoar 7 vezes? E Jesus, diz: você tem que perdoar 70 vezes 7. É assim que é o perdoar para a vida toda. Então é bom a gente entender que o nosso ofensor, o nosso oponente, o nosso inimigo atual, ele é alguém que foi ofendido anteriormente, que nós ofendemos, que nós cometemos alguma falta com ele. E perdoar, nós sabemos que é muito difícil, que perdoar, na maioria das vezes, nós não estamos preparados para perdoar. Mas para sermos perdoados, nós sempre estamos prontos e sempre queremos ser perdoados pelas faltas que cometemos com o próximo. Mas nós exercermos o perdão, aí é difícil. Aí para nós é mais complicado. Nós sempre dificultamos dar o perdão, mas queremos ser perdoados sempre pela falta que cometemos com o próximo. Sempre encontramos uma justificativa para que possamos ser perdoados. Então, meus amigos, perdoar verdadeiramente, o perdão que Jesus quer que nós exercitamos para com o próximo, não é aquele perdão da boca para fora, mas sim aquele perdão onde nós desejamos o bem para o nosso inimigo, onde nós oramos pelo nosso opositor, pelo nosso oponente. É esse o verdadeiro perdão, é esse o verdadeiro perdoar. Não desejar o mal para aquele que nos ofendeu, para aquele que nos magoou, aquele que cometeu alguma falta conosco. Esse é o verdadeiro perdão. E praticando o perdão, esse verdadeiro gesto de perdoar, nós vamos colher consequências desse perdão, dessa atitude, desse gesto. E qual seria essa consequência? Seria nos tornarmos mais leves, mais puros, menos pesados, tirarmos um fardo de cima dos nossos ombros. Dessa maneira, sim, nós vamos estar nos sentindo mais leves e tranquilos, porque estamos praticando o verdadeiro perdão. Mas é claro que nós temos, Deus é tão maravilhoso que nos dá o livre-arbítrio. Nós temos a oportunidade de escolhermos entre perdoar e não perdoar. Então cabe a nós decidirmos o que queremos fazer, se vamos perdoar ou não. Mas nós precisamos também entender que essa liberdade que nós temos de perdoar ou não, ela nos traz consequências. Então temos que ter a ciência das consequências das nossas escolhas.
porque vamos colher aquilo que plantarmos, seja perdoando ou não, né? Então, a gente tem que saber de que vamos colher os frutos desses atos, de perdoar ou de não perdoar. Mas Deus nos dá diariamente a oportunidade de recomeçarmos, de praticarmos os seus ensinamentos, de mudarmos as nossas opiniões, de arrependermos dos nossos atos e das nossas atitudes, né? Diariamente nós temos essa oportunidade enquanto estamos aqui encarnados. Agora, se não conseguimos perdoar o nosso desafeto, o nosso oponente, que passamos a colocar o nosso desafeto, né, o nosso inimigo, em nossas preces, em nossas orações, para não irmos criando mais um inimigo, até porque nós somos espíritos antigos e viemos de outras encarnações e, consequentemente, trazemos junto conosco vários outros inimigos de vidas passadas, né? Inimigos esses que estão aí de outras vidas para nos prejudicar. Então, passemos a colocar esses desafetos nas nossas orações para não irmos criando mais inimigos. Porque o ideal é que façamos mais amigos e não inimigos, né? Que não criemos mais desafetos. Porque à medida que nós vamos criando mais inimigos, mais desafetos, mais oponentes, mais rivais, nós estamos atrasando o nosso crescimento, a nossa evolução, né? Nós estamos atrasando a nossa caminhada na escala evolutiva. Por isso vamos entender que o nosso inimigo, o nosso desafeto, não surge do nada, mas pode ocorrer. Em alguns casos, pode surgir de repente. E isso acontece por quê? Porque estamos adoecidos, estamos doentes. Porque nós deixamos de lado, deixamos principalmente de praticar o amor, o perdão, a caridade, a indulgência e assim tantas outras virtudes importantes para nós, para a nossa evolução. E aí vamos alimentando dentro de nós o quê? O ódio, o rancor, a raiva, o orgulho, a inveja, tantas outras imperfeições que nos afundam e nos atrapalham a evoluir. E, consequentemente, permite que nós conseguimos criar mais inimigos durante a nossa caminhada. É importante também a gente saber e entender que para amar o próximo, precisamos nos amar. Porque se nós não conseguimos nos amar, como vamos amar o próximo? Como vamos perdoar o próximo? Se não conseguimos também nos perdoar, não vamos conseguir perdoar ninguém. Então é importante que, para reconciliar com o nosso adversário, com o nosso oponente, precisamos reconciliar primeiro com nós mesmos. Precisamos reconciliar com o nosso interior. Digo novamente, precisamos nos amar e nos perdoarmos para podermos conseguir amar e perdoar o próximo. Porque o primeiro adversário que temos dentro de nós e precisamos vencer é o orgulho. Porque esse orgulho que carregamos dentro de nós, ele nos destrói, ele nos prejudica, ele nos atrasa. Então, precisamos vencê-lo, precisamos deixá-lo de lado, combatê-lo dentro de nós. Porque já é muito difícil perdoar.
e perdoar aquele que nos agrediu, aquele que nos ofendeu, é muito mais difícil ainda. Porém, é fundamental que perdoemos os nossos desafetos. É de muita importância nos livrarmos desse ódio, dessa raiva e perdoar. Sabem por quê? Porque se nós não fizermos isso agora, perdoar os nossos inimigos, nós vamos ter muitos problemas lá na frente. Vamos ter muitos problemas na nossa vida futura. Vamos ficar num ciclo vicioso de ódio, de raiva. E assim, consequentemente, atrasando o nosso crescimento, atrapalhando a nossa ida a mundos melhores, a uma vida futura melhor. Então, ainda vamos aproveitar, quer dizer, esse momento que nós ainda estamos aqui encarnados para perdoar. Vamos aproveitar a oportunidade que nós ainda temos de fazer o certo, de fazer o bem, né? E reconciliar com o nosso adversário. Vamos procurar fazer amigos e não inimigos. Mas, principalmente antes de fazer amigos, não vamos observar a qualidade e não a quantidade. Vamos observar as nossas práticas do bem, os ensinamentos de Jesus. Vamos trilhar nesse caminho, que saibamos que há muitas influências externas que nos desvirtuam desse caminho, sem que a gente perceba. Até porque o adversário, ele não está longe de nós. O nosso oponente, o nosso inimigo, ele sempre está por perto, bem perto de nós. Às vezes está dentro da nossa própria família. E ele está sempre caminhando conosco. E geralmente os nossos inimigos, nossos desafetos, nossos oponentes, ele tem uma posição e pensamentos diferentes do nosso, gerando sempre esse conflito. Por isso que perdoar não é só abraçar, não é só falar da boca para fora que perdoou. Perdoar verdadeiramente é o desejo do bem ao próximo, é o bem que desejamos do fundo do nosso coração ao nosso inimigo. E principalmente saber reconhecer que o nosso inimigo, nosso oponente, ele tem limitações, ele tem as suas dificuldades, assim como nós temos as nossas. Então temos que saber que da mesma forma que é difícil para nós, também é difícil para o nosso inimigo, para o nosso oponente. Então, gente, vamos reconciliar, vamos perdoar enquanto estamos aqui encarnados, enquanto estamos aqui nesse plano. Por quê? Porque a nossa consciência, quando a gente desencarnar, vai cobrar de nós o que podíamos ter feito, o que podíamos ter feito para perdoar. E aí, quando a gente estiver desencarnado, vai ser tarde, né? Então vamos aproveitar esse momento que a gente está aqui, caminhando ainda aqui nessa terra, nesse plano, para poder perdoar, para poder melhorarmos. E principalmente, temos que observar de que se fomos nós que demos causa ao surgimento do nosso inimigo, do nosso oponente, do nosso adversário, se fomos nós que ofendemos, que magoamos, que maltratamos, precisamos urgentemente reparar o mal que fizemos. Nós temos essa obrigação de reparar esse mal que a gente causou. Lá no Livro dos Espíritos, o Kardec fez uma pergunta aos espíritos, perguntando a eles se
os espíritos influenciavam em nossas vidas. E a espiritualidade respondeu a Kardec que sim, mais do que possamos imaginar. Então, que nós somos super influenciados pela espiritualidade. Que nós temos que ter muito cuidado com as influências que nós ouvimos e que nós trazemos para perto de nós. Porque sempre vai ter uma voz interna dentro da gente conversando, lá no nosso íntimo. Vai ter sempre aquela vozinha falando conosco. E aí essa voz que a gente ouve, que a gente conversa, vai depender do que nós associamos, de que padrão de vibração nós estamos sintonizados. Aí nós vamos saber se nós vamos ouvir essa voz para o bem ou se nós vamos ouvir essa voz para o mal. Por isso, não adianta a gente achar que vamos estar livre dos nossos inimigos com a morte do nosso corpo físico, né? Como foi dito lá até no próprio evangélico. Nós não vamos estar livres dos nossos inimigos após a morte do nosso corpo, quando essa matéria acabar. Os nossos inimigos vão nos acompanhar também pela espiritualidade, vai além do túmulo. Porque, como dito anteriormente, nós temos inimigos de outras vidas, de outras encarnações, e não são poucos. Por isso é muito importante que nós façamos dentro de nós uma reforma íntima para que principalmente trabalhemos o perdão, trabalhemos a prática de perdoar o próximo, de perdoar o nosso adversário, de reconciliar com os nossos inimigos. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos voltar com os nossos inimigos novamente. E às vezes nós voltamos com os nossos inimigos na forma de pai e filho, de marido e esposa, de irmãos, enfim, para que possamos aprender a desenvolver o amor e o perdão, para que possamos colocar em prática os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos que ele nos ensinou. Por isso, vamos perdoar, vamos reconciliar, para não perpetuarmos os nossos problemas e nem gerarmos mais os nossos inimigos, criarmos mais inimigos, além do que nós já temos. Então, enquanto nós não eliminarmos as nossas dívidas, as nossas mágoas, que é perdoar, reconciliar, nós não vamos evoluir. Nós vamos estagnar e dessa forma não vamos conseguir irmos para mundos melhores. Vamos atrasar a nossa evolução. Por isso, meus irmãos, vamos aproveitar enquanto estamos aqui ainda encarnados nesse mundo. Não vamos fazer mais inimigos. Vamos nos esforçar para tornar os nossos relacionamentos difíceis em relacionamentos mais agradáveis, em relações mais saudáveis. Vamos fazer dos nossos adversários nossos amigos. E isso só se vai dar através da prática do perdão. Sempre que houver desentendimento, discórdias, brigas, que possamos perdoar, que possamos ser generosos, indulgentes, exercitarmos o amor. Porque para que quando nós desencarnarmos, nós não sairmos daqui, deste mundo, levando mais inimigos conosco. Assim, dessa maneira, a gente vai conseguir nos transformar o nosso inimigo e principalmente melhorarmos
conseguirmos ir aos poucos melhorando e evoluindo. Então, meus amigos, fica aí com vocês a reflexão dessa noite, dessa reforma íntima que nós precisamos fazer, que é o perdão, praticarmos o perdão, eliminarmos o orgulho, vencermos o orgulho dentro de nós para conseguirmos perdoar o próximo. Agradeço a todos a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e até uma próxima. Boa noite a todos e que Jesus nos abençoe hoje e sempre.